Que saudade de você! Canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Se inscreva, vamos chegar a 500 mil inscritos, gente. Vamos lá? Olha, nós já estamos chegando também a 50 milhões de visualizações. É só se inscrever. E não se esqueça também de dar aquele like, fazer aquele joinha, compartilhar o canal Eli Correia Oficial, o canal da saudade. E acionar o sininho. Sininho tocou, é mais uma postagem, é mais uma história que a vida escreveu. E não esqueça de baixar o aplicativo do Eli Correia e todas as tardes, o meio-dia, ao vivo, acompanhar o nosso programa no aplicativo. Ok, pessoal? Também aqui no YouTube, também no Face. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, o voto de silêncio. Pois eu afirmo que se trata da mais pura verdade, por incrível que pareça. Seu Geraldo e Dona Sebastiana estão casados há muitos anos. E são pais de 12 filhos, 12, avós de netos numerosos e vivem juntos na mais plena harmonia no interior de Minas Gerais. Porém, um detalhe. E aí é o que é o mais estranho. Eles simplesmente não trocam uma palavra sequer há 35 anos. Você pode estar perguntando, pode uma coisa dessas? Sim. Esse voto de silêncio foi feito pelo marido, o seu Geraldo, hoje com 81 anos de idade. Quando perguntam para ele o porquê disso, ele simplesmente foge do assunto. Mas a esposa Sebastiana conta que o rompimento do diálogo entre eles aconteceu depois de boatos, que aliás nunca foram verdadeiros. Assim como hoje existem fake news, antigamente também existiam boatos, fofocas, calúnias, mentiras, boatos que diziam que um dos filhos, por ter nascido com olhos azuis, não seria filho de seu Geraldo. Ele colocou isso na cabeça e resolveu fazer voto de silêncio, ou seja, não falar mais com a esposa Sebastiana. Nesses 35 anos, sem trocar uma palavra com a esposa. E o mais impressionante é que tiveram ainda mais 5 filhos. E recentemente, diante do padre da igreja, renovaram as promessas de fidelidade e de amor eterno. Seu Geraldo diz o seguinte: mulher não precisa saber que a gente gosta dela. Senão, sabe o que acontece? Ela monta em cima. Ela se aproveita da gente. Nesse tempo todo, sem a gente se conversar, nunca dei sequer um empurrãozinho nela. Eu não tenho raiva nenhuma da minha mulher. O carinho continua o mesmo, desde quando nos casamos. O casal, para manter a comunicação entre eles, precisaram utilizar os filhos. E eles tiveram de montar uma verdadeira operação. Quando o seu Geraldo precisa falar com a esposa Sebastiana, um dos filhos fica por perto e o seu Geraldo olha para esse filho e diz o que quer da mulher. E o filho, como que intermediário, na verdade nem precisa repetir para a mãe o que o pai está querendo, porque ela às vezes está ali do perto e ouve o que o marido quer. E imediatamente responde ao filho, que também não precisa falar para o pai, pois ele, o pai, também já ouviu a resposta. Quando isso começou, os filhos que ainda eram pequenos ficavam muito incomodados. Era uma coisa muito chata e os filhos viviam pedindo para que os pais acabassem com aquilo e falassem diretamente um para o outro, sem usarem eles, filhos, como intermediários. Só que isso nunca aconteceu nesses últimos 35 anos. E então os filhos acabaram se acostumando com essa situação. E tem mais. Nesses 35 anos, não era apenas a forma de comunicação verbal, porque a relação amorosa entre os dois nunca fora interrompida. E sabe o que acontecia? Era de uma forma muito especial.
Claro que o seu Geraldo, não utilizava para esses casos os filhos. Nesse caso, ele ia direto. Quando o seu Geraldo queria se relacionar com Dona Sebastiana, ele não falava nada, mas dava 3 tapinhas de leve no bumbum da Dona Sebastiana. E ela já sabia o que o marido estava querendo. Mesmo vivendo assim, com a falta de diálogo entre o casal, isso nunca atrapalhou a harmonia familiar. Dona Sebastiana faz questão de servir a comida no prato para o seu Geraldo. Prepara sempre a comida que ele mais gosta, faz o suco predileto dele, doces, bolos, mas não nega que às vezes morre de vontade de falar o que sente. Falar do amor que tem pelo companheiro de tantos anos. Mas ela fica com muito medo. Prefere não correr o risco, pois o orgulho dele é muito grande. Aliás, seu Geraldo fez a mesma coisa com um irmão dele, com quem ficou sem falar por mais de 50 anos. Dona Sebastiana e seu Geraldo vivem cercados pelos filhos, vivendo na mais plena harmonia, e tanto um como o outro prometem continuar juntos até que a morte os separe. Seu Geraldo, pequeno na altura, mas enorme no orgulho, fala para todo mundo que o seu casamento melhorou muito depois que ele parou de falar com a mulher, parou de falar com a Sebastiana, fez o voto do silêncio. É melhor viver em silêncio, é melhor viver calado do que viver brigando. Eu me casei com Sebastiana porque a mãe dela era viúva e estava doida para casar as filhas. A minha sogra me pediu em casamento para Sebastiana e eu aceitei. Na época, Sebastiana tinha apenas 13 anos e já existia uma amizade entre nós. E depois dessa amizade, virou amor. E depois que eu fiz esse voto de silêncio, tudo melhorou. Pois de lá para cá, nunca mais brigamos. Sebastiana era muito respondona. E então um dia eu disse na cara dela que enquanto eu estiver vivo, nunca mais conversaria com ela. E no que vale em um homem é a palavra. Depois que eu brigo e digo, não tem mais volta. Nunca deixamos de dormir juntos. Nunca deixamos de fazer as coisas. E vai ser assim enquanto eu viver. Afinal, para termos filhos, não precisamos conversar. É só fazer. Não é isso? O tempo ajudou Dona Sebastiana a se acostumar com o silêncio do marido. Mas ela disse que no início foi difícil aguentar a situação. Apesar de tudo, ela ama muito o seu Geraldo. E diz ter ficado muito feliz na renovação do seu sim, lá na igreja, diante do padre, na cerimônia de bodas de ouro. E que o marido deixou de falar com ela, porque há muitos anos atrás, quando o seu filho Célio nasceu, ele veio com olhos azuis. E então começaram as fofocas, dizendo que o menino não era filho dele, e sim do Simãozinho, irmão do dono da fazenda onde morávamos. Não houve briga entre eu e ele por causa disso, mas simplesmente Geraldo fez o voto de silêncio. E isso permanece até hoje, 35 anos depois. Dona Sebastiana conta ainda que ficou muito sentida no início, que chorou muito, mas que depois Deus lhe deu forças. Seus olhos secaram e ela parou de chorar. E ela conta ainda que na cerimônia de bodas de ouro se emocionou demais quando o padre perguntou a eles se queriam continuar juntos ou não. E ele, muito alegre, para o padre ele falou, muito feliz: é tudo que eu mais quero na vida, seu padre, continuar ao lado dela até que a morte nos separe. Os filhos e todos que conhecem o casal, seu Geraldo e Dona Sebastiana, afirmam que assim tudo continuará até os últimos dias deles na terra. Porque se tem uma coisa
que o seu Geraldo não volta atrás é a palavra. E faz 35 anos que ele e a mulher não se falam. Principalmente ele, voto de silêncio. Quando quer alguma coisa, se utiliza dos filhos. E quando ele quer aquilo, ele dá 3 tapinhas bem de leve no bumbum da dona Sebastiana. E ela já sabe o que ele quer. Já vai para o quarto, se prepara e vai para a cama. E o seu Geraldo, assim, chegou a 12 filhos. Mas nos últimos 35 anos, não troca uma palavra com a esposa dona Sebastiana. E ele já disse que mulher não precisa saber que a gente gosta dela. Se não sabe o que acontece, a mulher monta em cima, se aproveita da gente. Nesse tempo todo, nesses 35 anos sem a gente se conversar, nunca dei um empurrãozinho sequer nela. Eu não tenho raiva nenhuma da minha mulher. O carinho continua o mesmo, desde quando nos casamos e até que a morte nos separe. É isso. 35 anos de silêncio. 35 anos sem conversar com a esposa. Porque homem é assim. Quando dá a palavra, não volta atrás. 35 anos que o casal vive em silêncio. Mais uma história que a vida escreveu. Que saudade de você! 35 anos. O voto de silêncio entre Geraldo e Sebastiana. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.